Só tem porque tem realmente um elenco muito bom, tem de onde tirar. O Botafogo está sendo bonzinho com todo mundo. Fora... Deixou o Campeonato Brasileiro uma delícia. Mas hoje já é um time muito mais organizado, um time mais equilibrado, e a tendência é que a gente veja o Flamengo evoluindo com o Tite. Essa é a ideia e é o que tem acontecido até aqui. Time com potencial, uma tabela complicada como a de todo mundo é. Eu sei que o Tite quer jogar o foco para o ano que vem, porque é melhor para o trabalho dele. Mas o rubro-negro tem que pensar em título. O torcedor rubro-negro principalmente, esse eu tenho certeza que pensa. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Enfim, chegou o dia, cara, é hoje. Flamengo e Bragantino, aquele jogo atrasado, galera. Se o Mengão vencer, fica na terceira posição na tabela do Brasileirão e vamos pra cima, vamos acreditar, cara. Separei aqui pra vocês um corte da ESPN Brasil, um corte também do Jogo Aberto da Band, falando sobre este jogaço. Tem favorito, não tem? Comente aqui, deixe os seus palpites. Tem palpite aqui também do Denilson e da Renata, hein? Já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Cara, hoje tem Flamengo e Bragantino, Fortaleza e Botafogo, galera. Esses dois jogos vão definir, né, a ponta da tabela, onde o Flamengo vai ficar, onde o Botafogo vai ficar. Será que o Palmeiras perde a liderança hoje? Então, cara, aproveitando esses dois jogaços que pode definir o Campeonato Brasileiro. As imagens são da Band e também da ESPN Brasil, links na descrição como crédito. Simbora, vamos lá. Como foi frequentado o Maracanã nessa semana? Jogo da Seleção Brasileira, Fluminense e São Paulo. E hoje ainda tem Flamengo e Bragantino. Flamengo com força máxima, trazendo todo mundo que estava a serviço de seleções. E o Bragantino com a confiança lá no alto. Detalhes aqui. Temos que jogar com o coração, né? Para tentar levar a vitória, para seguir ganhando, para entrar mais ainda na briga pelo título. Sim, o Flamengo é um clube de expressão mundial, o Tite é um treinador de expressão mundial, os jogadores que compõem o Flamengo são jogadores de expressão mundial e sabemos as dificuldades que vamos encontrar, mas acreditamos muito naquilo que é a nossa capacidade. Tanto o Flamengo como o Bragantino empataram na última rodada. O rubro-negro se frustrou diante do Fluminense. Já o Massa Bruta ficou na igualdade com o Botafogo em casa. O time de Bragança Paulista aposta no bom retrospecto após as pausas da data FIFA. Nas últimas 3, venceu todos os jogos que vieram na sequência. Uma dessas vitórias foi justamente em cima do Flamengo. E que vitória! 4-0. Estava para não o dizer, mas vou dizer, este jogo era para ter sido feito há um mês atrás. E por alguma razão ele não foi feito há um mês atrás, vai ser feito agora. Nós sabemos que quando tivemos estas pausas FIFA, tivemos sempre um aproveitamento profilático em termos daquilo que é a relação entre a estimulação e a recuperação. Os jogadores sempre deram uma resposta muito boa em relação a isso. Para mais tarde, Pedro Caixinha vai precisar mudar o time em relação à última partida. O zagueiro Léo Realpe e o lateral direito Andrés Hurtado estavam com a seleção equatoriana. Além disso, Léo está suspenso. No ataque, Elinho retorna de suspensão. O provável time tem Cleiton, Aderlan, Lucas Cunha ou Lucas Rafael, Léo Ortiz e Juninho Capixaba, Matheus Fernandes ou Thiago Borbas, Jadson e Lucas Evangelista, Elinho Mosqueira e Eduardo Sacha. O técnico Tite tem quase todos os atletas à disposição, com exceção de Gabigol, que foi expulso no clássico contra o Fluminense. Vale lembrar que o clube montou um esquema especial com direito a jatinho para trazer Arrascaeta, Varela e Pulgar, que estavam com as suas seleções. Tudo indica que Arrasca e Pulgar serão titulares mais tarde. Tite deve repetir a escalação do time que venceu o Palmeiras por 3-0. A boa notícia para os flamenguistas é que Gerson e Bruno Henrique foram julgados pelo STJD por conta das expulsões contra o Santos e estão liberados. O Flamengo de Tite deve ir a campo com Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar ou Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta. Lá na frente, Everton, Cebolinha, Luiz Araújo
e Pedro. BH Quem no banco? vencer pode pegar a calculadora e começar a fazer as contas, porque a disputa promete ficar ainda mais acirrada. Duelo de qualidade, Flamengo e Bragantino, os dois estão na parte alta da tabela. E aí, Dedê, teremos um vencedor ou empate? Briga primeiro acho que pela vaga na Libertadores direta, né? Lourão, eu vou de 2-1 Flamengo esse jogo aí. Boa. 2-1 Flamengo. Fui bem, hein? Eu acho, hein? 2-1. Sim, porque eu tô pensando no empate. Ah, vá. 1-1. Ah, vá. Não gosta, né, Lourão, de empatezinho? Não, é porque eu acho que as duas equipes têm qualidade, o Flamengo com força máxima, o Bragantino tem mostrado um repertório interessante, principalmente quando joga fora de casa, enfim, por isso que eu fui de empate. Beleza. O físico é uma das características muito fortes, uma das virtudes do Red Bull Bragantino. Time jovem, time que corre muito, time que marca muito. E o professor lembrou dos 4-0 do primeiro turno, professor, para desespero da torcida rubro-negra, foi logo após uma data FIFA, como agora. As datas FIFA não têm dado sorte para o Flamengo. Você falou das trocas de técnico, que o Flamengo troca de técnico, como todos os clubes. Eu acho que é pior do que os outros clubes, porque o Flamengo fez uma troca de técnico fundamental sem motivo nenhum. Trocas de técnico são pelo menos discutíveis, do ponto de vista de quando você troca. Agora, aquela troca do Dorival arrebentou o ano do Flamengo e o Flamengo só aparece com as possibilidades matemáticas de título que tem hoje pelo elenco que tem, pela sobra que tem, pela possibilidade que tem desse time começar a jogar, que é a expectativa que a gente tem desde 2019, jogar no nível que se quer. Porque senão, com todos esses desenganos aí, esse time não teria chance nenhuma de chegar a título. Só tem porque tem realmente um elenco muito bom, tem de onde tirar. O Botafogo está sendo bonzinho com todo mundo. Fora... Deixou o Campeonato Brasileiro uma delícia. Fora a moleza que o Fogão deu. Mas o Flamengo tem que pensar em título. Se 57 para 60, hoje o Botafogo vai para uma rodada com 60, não é isso? O Botafogo não tem 60? Tem 60. Palmeiras 62, Flamengo 57. O Flamengo está 5 pontos, professor. Não está tão fácil. Mas está mas bem tem um mais jogo fácil. a menos. Pode ficar só 2 pontos se ganhar. Esse jogo é factível, é matematicamente alcançável. Um time com potencial, uma tabela complicada como a de todo mundo é. Eu sei que o Tite quer jogar o foco para o ano que vem, porque é melhor para o trabalho dele. Mas o rubro-negro tem que pensar em título. O torcedor rubro-negro principalmente, esse eu tenho certeza que pensa. Mas o Flamengo como instituição, como equipe de trabalho ali, tem que jogar sério. Hoje é um dos jogos de título. Essa história de que o ponto corrido tem várias finais, hoje é uma delas para o Flamengo. É uma final de campeonato para Red Bull Bragantino e para Flamengo. E eu gostaria de ouvir Breiler. O Breiler sempre muito crítico em relação ao trabalho, à gestão do Flamengo. Eu concordo com as suas críticas, mas você é o cara mais voraz ali. Você vai na ferida e você fala a verdade. Mas esse Flamengo, justamente criticado por você e por todos, ele ainda pode terminar o ano campeão brasileiro, Breiler. Exato. Pode terminar, mas tem vacilado justamente nesse momento. Aquela derrota para o Grêmio, depois de sair à frente, o torcedor rubro-negro deve lamentar demais, porque percebe que o Flamengo, com esse jogo a menos de hoje, em caso de uma vitória, seria o líder, se tivesse saído com a vitória de Porto Alegre. Tinha todas as condições para isso, já era com o Tite. Então o Flamengo, por mais que tenha conseguido se recuperar, a ponto de estar na luta pelo título, deixou rastros pelo caminho que são lamentáveis, e entre esses rastros, aquela derrota no primeiro turno para o Red Bull Bragantino, em que o Henry Mosquera acabou com o jogo. Henry Mosquera que vai estar em campo de novo pelo lado esquerdo. Hoje, com o Tite, o lado direito do Flamengo é um pouco mais equilibrado. O Luiz Araújo entrou por ali, um jogador que tem muita capacidade de recomposição, ajuda na marcação. O Mateuzinho é um pouco mais seguro defensivamente que o Wesley, que sofreu na marcação do Henry Mosquera naquele jogo. Então, o Flamengo pode consertar e se equilibrar um pouco mais. Já é um time mais capaz de competir com uma equipe jovem, uma equipe muito intensa como a do Bragantino, média de 25 anos. O jogo do Bragantino, quando encaixa, é muito difícil de marcar, porque tem muita verticalidade, é um time que sempre acelera as jogadas, então o Flamengo pode sofrer com isso, mas hoje já é um time muito mais organizado, um time mais equilibrado, e a tendência é que a gente veja
o Flamengo evoluindo com o Tite. Essa é a ideia e é o que tem acontecido até aqui. Mesmo no Fla-Flu, outro resultado lamentado, porque o Flamengo jogou melhor no primeiro tempo, a gente já viu as coisas funcionando melhor. Um termômetro para isso, de que o Tite conseguiu, de certa forma, arrumar a casa, é o desempenho do Arrascaeta. O Arrascaeta voltou a ser aquele meia produtivo, um meia com participação em gols, em assistências. Então é o reflexo de um time mais organizado, que faz a bola chegar mais redonda para a sua principal referência técnica e, naturalmente, todos sobem de produção. Até mesmo o Cebolinha, que era um jogador desacreditado na temporada e hoje virou titular. Hoje o Cebolinha... Tem jogado bola. Não, e hoje o Cebolinha barrou o Bruno Henrique. Conseguiu esse feito no Flamengo, que era algo inimaginável. Queria trazer um dado aqui interessante, Abel. Opa, eu gostei. O CIES, que é uma entidade internacional, né, que faz observações de dados do futebol no mundo inteiro, e observações muito interessantes. Ele publicou ontem no site dele uma lista dos times brasileiros que mais aproveitaram a base nessa temporada. Porque você falou aí, o Bragantino é um time muito jovem, e é realmente um time muito jovem. Mas é que ele contrata jogadores jovens. Da base dos outros. Da base dos outros. Então, o Bragantino é o quarto que menos aproveitou a própria base. Talvez até porque esteja montando a sua base ainda. Só 3,7%. É interessante a gente ver isso, né? Porque a base, além de ser uma fonte de jogadores, né, dá o retorno técnico... Fonte de receita. É fonte de receita. Claro. Então, a gente, por exemplo, estava falando do Fortaleza. Fortaleza que caiu muito de produção. O Fortaleza é o último colocado, 0% da base. O que sentido pelo Bragantino, jogador que tem entrado muito bem no segundo tempo, é o Matheus Gonçalves, é o meio atacante emprestado pelo Flamengo e está indo bem. Esse empréstimo tem feito bem para ele, ganhando minutagem, ganhando espaço, jogador que é muito insinuante pelo lado direito, canhoto, corta muito para o meio. Então, vai fazer falta para o Red Bull Bragantino nessas peças de reposição. E um jogo que tende a ser de duas equipes que gostam da bola. O Flamengo hoje nem tanto, até para encontrar esse equilíbrio. O Tite abriu mão de uma certa impetuosidade na hora de atacar do Flamengo. Um time que muitas vezes fazia questão de ter a bola, sobretudo com o Sampaoli, de ser protagonista. Hoje a gente vê um Flamengo capaz de se adaptar ao adversário e até de, eventualmente, deixar a bola com o Bragantino. Possivelmente, o Bragantino pode ter mais controle da posse, mas a gente tende a ver um Flamengo com dois atacantes muito rápidos, assim como o Red Bull Bragantino, de buscar o contra-ataque. O Flamengo tem se encontrado bem nesse momento de contra-ataque. O Cebolinha, com confiança, tem puxado, tem velocidade. Então, a gente tende a ver o Flamengo, mesmo jogando no Maracanã, mesmo jogando em casa, em certo ponto, entendendo ali o que o Bragantino vai fazer, não querendo negociar tanto essa posse de bola, que faz sentido. O Flamengo tem se adaptado a esse jogo de transição e por ter dois pontas velozes, dois jogadores capazes de fazer essa puxada de contra-ataque, e o Arrascaeta, que melhorou fisicamente, um jogador hoje que também funciona bem nesse estilo, pode ser que o Flamengo consiga bons resultados, porque o Red Bull Bragantino, por mais que ataque, por mais que tenha volume, é um time que também dá espaço para os seus adversários. E nesse espaço em velocidade, o Flamengo pode se dar bem. Eu nem vi se na vitória do Uruguai sobre a Bolívia, lá o 3-0, o Arrascaeta entrou? 20 minutos. Entrou, né? Entrou junto com, se não me engano, junto com o Soares. Jogou 20 minutos. O Soares sai do banco, aliás, é ovacionado pelo Estádio Centenário, entra no lugar do Darwin Nunes. Mas deve ter entrado na metade do segundo tempo? É, por aí. Mas o Flamengo... Então tá inteirão a Arrasca. Vou confirmar até agora. O Flamengo montou toda uma logística para os seus jogadores convocados, voltaram ali em voo fretado, Pulgar, o Arrascaeta, então vão chegar, de certa forma, um pouco mais descansados por essa logística montada pelo Flamengo. Chama a atenção no Bragantino as possibilidades que o Caixinha tem para atacar, inclusive pelos lados, durante a partida inteira, né? Ele pode fazer substituições e manter aquele gás que o Bragantino impõe aos seus adversários. A gente viu na escalação inicial aí, se tiver Mosqueira, não tem Vitinho, se tiver Vitinho, não tem Mosqueira, mas tem os dois para o jogo inteiro.
tem muitas possibilidades. Thiago Borba, o Borba entra no sempre Sacha. entrando bem, né? Então são muitas possibilidades. O Bragantino é um raro elenco que dá possibilidades ao seu técnico de manter esse ritmo durante o jogo inteiro. O Tite sabe bem disso, né? Vai se precaver. Eu estava conferindo aqui o que você disse, Eugênio. Ele entrou no lugar do De La Cruz, o Arrascaeta. Então, tá certo, jogou. Sim, sim. Ele tem sido reserva do De La Cruz na seleção. Curioso isso, né? Porque o Flamengo está tentando ainda contratar o De La Cruz para o ano que vem. Na seleção, o De La Cruz é o titular e o Arrascaeta é reserva. Seria assim no Flamengo? O Varela estava também no grupo da seleção uruguaia, voltou junto com o Arrascaeta. Muito bem, nação, depois deste vídeo top, merece o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal. Se você é flamenguista, seja bem-vindo, inscreva-se e ative o sininho. Cara, escalações prováveis, vamos ver aqui então como que serão as escalações prováveis. Flamengo do técnico Tite, com esquema especial para trazer Arrasca e Pulgar e Varela em jatos particulares. O Mengão tem força praticamente máxima para encarar o Bragantino. Somente Gabigol, que foi expulso no último jogo no Fla-Flu, é o único desfalque. Aliás, em relação ao último jogo, a única mudança deve ser Ayrton Lucas no lugar de Felipe Luiz. O provável Mengão é esse aí que tá na tela, galera, ó. Vamos lá então, hein? Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro. Caraca, hein? Será que o Tite vai deixar o Bruno Henrique no banco de novo? Cara, eu acho que vai, hein? Porque o Cebolinha vem jogando melhor do que o Bruno Henrique nos últimos jogos. E o Bragantino do técnico Pedro Caixinha terá mudanças em relação aos titulares do jogo contra o Botafogo. O zagueiro Léo Helpe, que estava com a seleção do Equador, também está suspenso pelo terceiro amarelo. Lucas Cunha e Lucas Rafael são os prováveis substitutos. O lateral direito Andrés Hurtado também estava na seleção do Equador e deve ser substituído por Aderlan. No ataque, Elinho volta a ficar à disposição após um jogo suspenso. A dúvida é se Pedro Caixinha irá manter Eduardo Sacha e Thiago Borbas juntos no time titular. Provável time do Red Bull Bragantino: Cleiton, Aderlan, Lucas Cunha, Léo Ortiz, Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Jadson Silva, Lucas Evangelista, Elinho, Henry Mosqueira e Eduardo Sacha. Tá aí então, galera, as prováveis escalações dos dois times, né? Flamengo e também Bragantino. Deixa aqui no vídeo o seu palpite, comente à vontade o que você acha que vai acontecer nesse jogo. Hoje é o dia da vingança, dos 4-0, cara, é isso aí. São ocasiões diferentes. Naquela ocasião, o Flamengo tinha o técnico Sampaoli e naquela ocasião o Flamengo jogou em Bragança Paulista. Hoje temos o técnico Tite e vamos jogar no Maracanã. Simples assim, essa é a diferença. Ou seja, cada jogo é um jogo, aquele jogo lá nunca mais irá se repetir, galera. Hoje, vitória do Mengão, meu palpite é 2-1 Flamengo. Quero saber o seu. Deixa aqui nos comentários, tamo juntos, saudações rubro-negras. Fui!